Bora, Fiel, para análise da linha de passe aí com o Calçado, o pessoal da bancada, sobre o empate do Corinthians aí, que ficou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos, e o Klaus forçando pros caras ganharem, expulsou o Yuri Alberto, marcou um pênalti no final, invertia a falta, não amarelava o Abel, que reclamava o tempo todo, xingava o cara. Mano, ele fez tudo pro Corinthians sair perdendo desse jogo, porém, ele não conseguiu. O Timão buscou um empate importante, é o líder da classificação geral do Paulistão e do seu grupo, e agora domingo aí, enfrenta o São Bernardo dentro de casa, e a gente sabe que a gente é muito forte dentro de casa para vencer mais um jogo. Quem sabe no próximo clássico aí com o Santos, a gente sair com uma vitória pra dar moral ainda mais pra essa equipe aí. Só que não pode entrar desse jeito, hein? Tem que entrar mais ligado e com mais vontade no próximo clássico. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Aí, Bertozzi, empate no Allianz Parque. Me parece claramente um empate que ficou melhor pro Corinthians, né? Porque, afinal de contas, um jogador a menos foi buscar um empate jogando mal no primeiro tempo e ainda o Hugo pegou um pênalti no final do jogo. De novo, né? Parece um déjà vu com o ano passado, com um roteiro diferente, né? Ano passado foi o gol do Garro, aquele gol com o jogo praticamente perdido, com expulsão do goleiro e sei lá o quê. E hoje era a questão do pênalti do Estevão, né? E que daria uma vitória que, pelo volume de jogo do Palmeiras, seria merecida. Mas o Corinthians resistiu e teve o seu goleiro como um grande protagonista, o Hugo Souza, que vai cada vez mais caindo já tinha caído, desde aquele jogo do Bragantino, já tinha caído nas gastas do torcedor. Mas cada vez mais vai se consolidando ali como um ídolo em potencial pelo que ele tem feito pelo Corinthians. Porque acho que sem o seu goleiro hoje, dificilmente o Corinthians teria saído com esse ponto do Allianz Parque, mais um jogo desse campeonato que atrasou em função da chuva, né? Foi meia hora de atraso aí, dá pra ver no gramado as marcas aí da forte chuva cair em São Paulo nesta noite, mas é muito frustrante pro Palmeiras não ter vencido, porque foi o melhor time no primeiro tempo. O Corinthians chegou 3 vezes, essa uma delas com o Yuri Alberto, teve uma cabeçada do André Ramalho que o Everton defendeu brilhantemente e no final o Yuri Alberto conseguiu fazer o gol, mas o Palmeiras, na sua formação com 3 zagueiros, dando muita liberdade para os alas, especialmente o Piquerez, que fez um grande jogo, sem centroavante de referência, mas incomodando o tempo inteiro a defesa do Corinthians ali, que não conseguia achar os atacantes do Palmeiras, era para o Palmeiras, já no primeiro tempo, ter saído com resultado melhor. Quando fica com um jogador a mais, na minha visão, justamente no segundo tempo, aí a pressão pela vitória ficou ainda maior, mas o Corinthians conseguiu resistiu até o final, teve o seu goleiro como protagonista e acho que tem que ser, por todo o contexto, o time mais feliz na noite de hoje, né? É verdade. O Hugo, que tinha pego um pênalti já na segunda-feira, como a gente falou aqui, né? Então ele já garantiu ali 2 pontinhos pro Corinthians, que ia ficar no empate, e hoje garantiu pelo menos aí mais um ponto pro Corinthians também, porque ia sair na derrota. Então o Hugo aí garantindo essa liderança no geral aí do Corinthians na competição. Aí você vê o gol do Yuri Alberto, ele tomou cartão amarelo por causa desse golpe aí na bandeirinha do escanteio, e aí depois ele vai tomar um outro cartão amarelo por simulação. Você que não acompanhou o jogo teve visto uma simulação das mais toscas, o troféu Framboesa de Ouro, né? E ele acabou tomando outro amarelo e expulso, assim, bestamente. Aí, ó, tem um lance aí, a gente tá mostrando, né? Pra gente avaliar daqui a pouquinho também como foi o Yuri Alberto no jogo, fez o primeiro com a camisa do Corinthians nessa temporada. Vitor Birner, o nosso querido Bertozzi falou sobre a pressão do Palmeiras no segundo tempo. Se alguém tem dúvida se ele se atirou ou não, veja só a reação dele. Exatamente. Seja, né? Exatamente. Foi feio mesmo o negócio. Ô Birner, apesar da pressão no segundo tempo ali do Palmeiras, é uma pressão, em alguns momentos, meio desorganizada. Muita bola levantada na área, né? Conversando com os palmeirenses ali na redação, o pessoal falando, tá faltando um repertório aí. Você concorda ou não, Birner? Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite para você, Calçade, Léo. Boa noite ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Boa noite. O futebol não é... As coisas não são verdades absolutas. Sim. Então, a gente discutia aqui, por exemplo, no Linha de Passe da segunda-feira, tentando entender o que o Abel faria. E o Abel fez coisas diferentes hoje. Né? O uso dos alas, os 3 jogadores mais avançados sem o centroavante... enquanto o Corinthians, a gente já sabia, jogou como sempre joga. Os 3 volantes, um meia de criação à frente deles, a dupla de ataque, a de sempre, sem surpresas. E taticamente, o Palmeiras foi melhor que o Corinthians. O Palmeiras teve controle do jogo, pressionou mais, criou mais chances. Mas falta uma coisa. Quando você joga muito pelos lados, você precisa ter em sincronia com os ataques pelos lados, muitos jogadores entrando na área, e muitos jogadores na entrada da área. O que claramente não aconteceu em vários momentos. Ou seja, a ideia do Abel, que funcionou para o controle de jogo, foi incompleta. Óbvio que o Palmeiras poderia ter ganhado assim mesmo, porque criou mais chances, porque perdeu o pênalti. Mas para essa ideia
estar completa, o time precisa chegar com mais jogadores vindo de trás na área, o que até se for muito bem executado dificulta para os zagueiros, porque quando o zagueiro está marcando, por exemplo, um centroavante, é óbvio que se o Palmeiras tivesse um grande centroavante, o Palmeiras teria muito mais chance de ganhar hoje. É óbvio que o Palmeiras precisa de um centroavante de alto nível para o elenco, para a temporada ter mais sucesso do que terá, ou pelo menos fica mais difícil sem esse centroavante. Mas quando você não tem esse jogador e você entra com jogadores de frente na área, a zaga adversária pode ficar perdida. Você não sabe se é um jogador volante que acompanha, se é o zagueiro que marca. E esse último movimento, claramente o Palmeiras não conseguiu fazer. Se o Abel treinou e apareceu no treino, não sei porque eu não vejo o treino. Se os jogadores não entenderam, não sei. Eu acho que o Abel pediu. Mas o time não fez e eu acho que esse foi um dos aspectos do Palmeiras não ter vencido o jogo de hoje. Muito bem. Pode falar até, Pedro. Eu te dar boa noite. Eu vi que você já emendou aí, já quer falar. Não, é que eu tô concordando com a leitura do Vitor. Boa noite você, Vitor. Calça, Léo, o fã de esporte que a gente casa. Eu concordo com a leitura do Vitor. Não preciso ser repetitivo do que ele falou desse momento do que faltou. É que eu acho que é um primeiro Palmeiras e Corinthians no ano. A gente vai voltar naquele papo de ontem do Calçado, né? Embora o calendário nos faça querer acreditar que já estamos no 7º mês, a gente ainda está só no primeiro mês, de 8, 9 jogos, mas ainda é o primeiro mês. E eu acho que você tem várias maneiras de observar. Você pode pegar o cara que está um pouco sem paciência com a Abel da temporada passada, vai virar e falar, de novo, vai lá, terminou o jogo levantando bola na área. Você pode olhar para o cara que talvez não tenha tanto ranço do Abel e queira observar de um outro jeito, virar e falar, ele testou uma formação mais móvel no fim de semana, hoje mantém a formação móvel, entra com naves, protege, mas faltou assim talvez no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, que era essa coisa de arrastar e confundir, eu acho que o Palmeiras confunde muito bem a marcação do Corinthians. Os zagueiros do Corinthians não sabem quem pegam no primeiro tempo. O Maurício e o Estevão se mexem tanto que tem sempre um puxando para o meio e gerando uma superioridade na formação que o Corinthians escolheu. Tem 3 caras do Corinthians ali, às vezes tem 4 do Palmeiras, às vezes tem 5. E o Facundo consegue jogar hora com o Piquerez, do outro lado joga-se ali o Estevão com o Mike. Então, em algum momento do primeiro tempo, isso funcionou. Dinâmicas que foram testadas pela primeira vez na temporada funcionaram. Outras dinâmicas que também foram testadas não funcionaram. Faltou matar no primeiro tempo. Se você no primeiro tempo faz 2-0 contra um adversário que não se encontrava em campo, o papo era outro. Faltou matar. Agora, se o cara quiser se apegar ao segundo tempo, terminou levantando bola, que é uma certa imagem que fica, eu acho que não é só isso. O Bini explicou, faltou chegar com mais gente, talvez. E aí, o Hugo pega o pênalti do Estevão, a gente poderia estar falando aqui de uma boa vitória do Palmeiras. Tem finalização de fora que o Hugo também se mostra seguro. Então, não foi um jogo ruim. O Hugo foi melhor em campo. De todo ruim do Palmeiras. Mas tem detalhes que você precisa caprichar para vencer um derby, um clássico. E acho que é a correr de trabalho. E a gente está há muito tempo falando que falta peça de ataque no Palmeiras. Sim. Então, acho que tem algumas maneiras de se ler o jogo, mas entendo, é legítimo o torcedor que está querendo um camisa 9, o torcedor que está querendo ver um pouco mais no final do jogo, um torcedor que se incomoda com a bola que não entra, com o Estevão, com o time que não decide quando poderia ter feito 2, talvez 3, quem sabe, no primeiro tempo, é legítimo. Só que eu acho que talvez não, também nem tanto ao céu, nem tanto à terra ali. Acho que dá para equilibrar um pouco. Calçado, a gente está analisando aqui, olhando muito o lado do Palmeiras, porque a gente olhando o primeiro tempo, não parecia que ia sair o gol do Corinthians, nada dava indício que ia ser um gol do Corinthians, e de repente o Corinthians vai lá, é o famoso achou o gol, né? No segundo tempo, tudo levava a crer que ia sair um gol do Palmeiras, o Palmeiras teve chance e tal, o Corinthians com um jogador a menos, o Corinthians também não consegue de alguma forma agredir o Palmeiras, então o Corinthians parecia feliz com o empate e assim foi até o final, até o goleiro Hugo pegar o pênalti. Tem nenhum mérito do Corinthians nesse empate? Segurar esse resultado com o Palmeiras jogando fora de casa? É tudo mais do prisma do Palmeiras? Faltou para o Palmeiras que errou, o Palmeiras que perdeu para ele mesmo? Ou empatou com ele mesmo? Bom, boa noite. Acho que a pergunta é ótima, porque dependendo, se você olhar para o Palmeiras e aqui a gente vai fazer uma lista de problemas que o Palmeiras tem, vai parecer que sim, que ele... Se ele fosse diferente, ele teria ganhado do Corinthians. Diferente, digo, é ter um centroavante. Na hora que você pega a movimentação do Facundo, Torres, do Maurício e do Estevão, você tem um arco assim. Eles não têm a área. Então, o time trabalhando muito fora da área, estando de fora da área também. O que eu vejo, acho que o Abel foi bem dentro do que ele tem para jogar, para explicar o Corinthians, que ele olha, o Corinthians ele sabe como ia jogar. Se o Corinthians ninguém tinha dúvida. O Palmeiras por característica do Abel, mas por ainda não ter um centroavante, permite ao Abel tentar encontrar fórmulas. E ele fez e tentou fazer isso no Clássico.
tentou se adaptar ao adversário, adaptar o seguinte, adaptar seu time ao estilo de jogo do adversário para tentar diminuir a capacidade do Corinthians. Então ele veio com 3 zagueiros para 2 atacantes, Yuri e Memphis. Colocou o Rios para pegar o Coronado. Falou, bom, aqui eu tenho a criação e os atacantes marcados com 3 zagueiros, libera os laterais, tem os jogadores no meio de campo, né? Ele tinha o Rios, aí o Veiga, ele pôde soltar o Veiga, Piquerez do lado esquerdo, Mike do lado direito e 3 atacantes que, sim, carregam a bola. No caso do Estevão é o cara que tenta romper com drible, com marcação. Maurício, um cara de muita velocidade. E para mim ficava claro, assim, até pelo gol, que qual era o objetivo dele? Jogar com velocidade nas costas da defesa do Corinthians, aproveitar o espaço. Tanto que veio o lançamento do Piquerez, uma bola linda, para o Maurício fazer o gol, pegando o Corinthians nessa situação. E não está errado o Corinthians. A defesa estava onde devia estar. O jogo é isso. É exatamente assim. Então o Palmeiras pensou, poxa, vou usar velocidade aqui, vou neutralizar o que o Corinthians tem de melhor. Por quê? Do lado esquerdo, para bater com o Estevão, tinha o Hugo, que não é um lateral ofensivo. Aí começam os problemas do Corinthians. Não é um lateral ofensivo. O estilo do Corinthians jogar hoje precisa de laterais que ocupem as beiradas, porque ele não tem velocidade pelo lado. Não é. O Yuri eventualmente pode ocupar uma jogada pelo lado, o Memphis, mas eles estão centralizados. Então, quem é que faz a beirada? Os laterais. Na esquerda não tem, e o da direita tá assim, calma, que também não é o dia de eu me mandar. O Mateuzinho pensando, eu vou ficar num 6-6 ali. Então o Corinthians perdeu os lados, estava preso pelo Palmeiras, os seus atacantes, e o Memphis e o Coronado. Pô, tava bom pro Palmeiras. Só faltava o quê? A área. E ele consegue fazer o gol. O Corinthians sobrevive, porque parecia até um pouco o clássico do Morumbi. Várias oportunidades perdidas no primeiro tempo, só que o São Paulo ganhou o jogo depois. E o Palmeiras não conseguiu. E ali, cara, tem o Yuri Alberto, cometeu assim, o Yuri Alberto é um menino legal. Só que ele fez uma grande bobagem, chutar a bandeira, cara, do adversário. Fora, isso é loucura. Isso já deu problema com o Corinthians mesmo. E tem precedente, né? Então não é que não sabia. É algo que o Corinthians já reclamou do Luciano no jogo de São Paulo. Então, não faça isso. Não faça isso, cara. Ele fez, levou amarelo, justamente. Eu achei o segundo ainda pior, você acredita? Depois ele tenta cavar uma falta que, o Klaus viu muito bem na primeira. Nós vamos ter esse lance separado depois, né? Tem. Vou opinar depois sobre isso. E botou ele pra fora, cara. Eu acho que, assim, a expulsão foi justa, aí o Corinthians só restava se defender e ainda o Hugo Souza fez isso aí. Que a gente antes de entrar nas individualidades, só para sobre as ideias de jogo, o Corinthians joga num 4-3-1-2, tá? Eu pessoalmente não gosto muito dessa ideia de jogo, mas ela funcionou muito bem pro Corinthians, então eu não a questiono. Né? Eu lembro quando o Flamengo ganhou a Libertadores num 4-3-1-2, aí pro Gabigol jogar na frente com o Pedro. A gente falava, o time fica com espaço pelos lados, né? E aí pode ser pressionado. O Palmeiras ganhou o jogo territorialmente pelos lados antes do jogo começar. Porque justamente o que o Abel faz, quando ele deixa de um lado Mike, muito avançado, com o Estevão, exatamente do lado onde o trio do Corinthians não consegue cobrir, o Coronado não consegue fazer essa volta. Você não vai pedir para o Memphis fazer isso de um lado e o Yuri Alberto do outro também não faz. Não vai rolar. E a mesma coisa do outro lado com Piquerez e Facundo. E ainda o Maurício circulando, como disse o Calçade, para trabalhar na área. Ou seja, os lados do campo, havia a maioria dos jogadores do Palmeiras, como havia a maioria na briga contra os atacantes, com os 3 zagueiros. E aí, se você for contar o quarto jogador que o Calçado já chamou a atenção, a briga do Richard contra o Coronado, 4-3, ou seja, o Palmeiras começou territorialmente ganhando o jogo antes do jogo começar. Tá? Faltou, como disse, a entrada na área, que deveria ser feita nesse caso hoje. Quem tem que entrar na área quando você joga assim é o Richard Rios, é o Veiga. Os volantes precisam entrar mais na área para surpreenderem, até porque se você perder a bola, tem os 3 jogadores atrás segurando os 2. E o que eu vi foram os 3 chutando de longe. Então, faltou esse complemento de movimentação na parte coletiva. Individualmente, aí eu já acho que o Corinthians não teve uma atuação pior que a do Palmeiras. Porque o erro do Richard Rios, para mim, não é surpreendente. Eu canso de falar aqui. Ele, tecnicamente, é o melhor volante que o Palmeiras tem. Mas ele, até hoje, é um jogador inconsistente.
Não quer dizer que ele vai ser a vida inteira, tá? O que eu chamo de jogador inconsistente? Ele joga bem diversas vezes ou muito tempo nos jogos, mas eu lembro ano passado dele perder a bola e parar. Né? Porque se você tem um jogador mais limitado e você usa nessa função, o treinador se preocupa em proteger os limites do jogador. Ou seja, vamos supor que o cara é um pouco mais lento na recuperação. Não é o caso do Richard Rios. Ele vai deixar um jogador mais veloz para fazer essa recuperação quando o time perde a bola. Vamos supor que o jogador tem uma dificuldade para sair jogando. Não é o caso do Richard Rios. É bom jogador. A bola não passa no pé dele na hora de sair jogando. O treinador conta muito com o Richard Rios. Só que falta alguma coisa para ele ser esse volante que o Palmeiras precisa. Tá? Isso fez uma enorme diferença. Você não acha que hoje é uma fatalidade, uma coisa do jogo, é uma recorrência do Richard Rios? É uma coisa que recorrente seria se acontecesse sempre. Eu diria que não me surpreende quando acontece com ele. É um jogador que você não confia? É isso. Apesar de achar o melhor volante do time, e aí você tem que trabalhar para o jogador ter um pouquinho mais de atenção, para ele ter essa recuperação melhor, para às vezes ele simplificar no passe, até os melhores, até o Rodri, o melhor do mundo, pode errar um passe na saída de você, não tem nenhum problema. É que com o Richard Rios, esses pequenos equívocos, e não precisam ser exatamente de erros de passe, acontecem mais vezes do que podiam acontecer com um jogador do nível Memphis, dele. Né? Ali foi o Memphis, não foi o Coronado. Ali foi o Memphis, porque o Coronado fisicamente é um Coronado não ia dar bote ninguém. Se não dá certo. E o Memphis, sim. E esse assim, esse é o problema do Coronado. Né? O Coronado, já na Arábia Saudita, você olhando os jogos dele, o seu confronto físico. Tem um jogo físico. Né? O jogo é físico também. E aí já é um jogo que pesa mais para ele. Né? E ali o Memphis toma a bola e passa para o Yuri Alberto, que retarda a finalização até ter um ângulo muito difícil. Assim, foi um belo gol. Belo gol. Excelente de centroavante que o problema foi o pós-gol, ou depois do gol. Chutar a bandeira lá. Se faz isso, gente, já tem tanta loucura no futebol, não faz. Mas vem cá, o Memphis, a gente tem analisado, acho que na segunda você falou sobre os clássicos do Memphis, né? Eu falei que o jogo do Morumbi foi um... O ano passado ele chegou a jogar aquele jogo contra o Palmeiras, ele estava... Eu não lembro. O jogo contra o São Paulo ele estava fora de forma e quando ele teve dois jogadores expulsos naquela partida. O Memphis é o cara que dá o bote e assistência para o Yuri Alberto hoje, certo? Sim. Como é que dá pra gente avaliar o Memphis nesse clássico, já que a gente tá querendo ver o Memphis mais produtivo em clássicos? Melhor que no último. Melhor que no último. Melhor? Que no último. O que significa que foi bem ou que no último? Eu tô com o Vitor. O Vitor falou que não conseguiu jogar. O último tem um outro detalhe. A atuação do São Paulo não deixa nem você lembrar que o Memphis estava em campo. Porque a bola não chega na região do Memphis. Não é que a bola chegou e não sabia o que fazer. E hoje é uma atuação melhor e não necessariamente porque a bola chegou de novo. O Memphis foi lá roubar. O Memphis é o primeiro bote um pouco mais consistente, assim, ainda que eu concorde muito, tem uma certa displicência. Eu não sei se é um excesso de confiança. O Richard Rios com a bola no pé, ele é um cara que vem de futsal. Ele tem muita qualidade. Sim, também acho. E acho que ele confia demais nesse controle da bola dele. E muitas vezes não é só... É porque fica mais, ele salta aos olhos quando perde e sai gol. Mas muitas vezes no jogo tem bola que ele tá beirada de campo, que ele tá com aquele... E muitas vezes dá certo, né? Aquele olhar pro campo, aquela coisa meio elegante e não tão consistente para você o termo. Só que aí vai, o Memphis, o primeiro bote que o Corinthians dá, um pouquinho mais de, sabe, força, compatibilidade, chegada, entendendo um pouco mais de fome que era um clássico, sai o gol. Mas não é que a bola bateu no Memphis, o Memphis articulou e criou pro Yuri. O Memphis teve que sair para fazer uma outra. Ele evolui porque foi melhor do que o de São Paulo, que o São Paulo engoliu ali, também não citou e não teve o que fazer. Vai parar de falar. Mas ainda não é sobre o Corinthians jogando. O Roberto fez o primeiro gol do ano dele. Primeiro. Né, de um ano que começou ontem, mas já tem 800 jogos. Que em alguns jogos ele nem atuou ou atuou parte dos jogos. A gente vai parar de falar deles quando o Garro jogar. Quando o Garro voltar pro time, a conversa vai mudar. É igual ano passado, que a gente parou de falar do Yuri quando todo mundo chegou. Porque na realidade a gente tá falando do Garro, o melhor jogador do Corinthians do ano passado. O Garro joga muito por dentro e tem passe em profundidade pros dois. O Coronado, ele vai às vezes buscar muita beirada. Um jogo que ele vai tentar construir na beirada do campo, tentando sair da marcação. E é mais difícil. Para eles dois, porque eles jogam ali no centro, né? Então, dá para ver o posicionamento dos dois aí, nesse gol. Então, assim, com o Garro vai mudar. Então vai melhorar o rendimento do Memphis, deles também. E outra, cara, a gente está falando aqui de um clássico, o Corinthians já jogou 2, perdeu um, empatou outro. E ainda não completou um mês da volta do Corinthians aos treinamentos. Então, também não dá para sair cobrando todos os jogadores, porque uns vão estar num nível melhor
com 3 semanas. Nesse caso, outros vão demorar um pouco mais. Então, isso é natural, né? Ainda mais quando você tem a tua preparação prejudicada, porque tem que jogar. Então, ele vai melhorar o nível quando o Garro voltar. Acho que não está longe disso. E com a camisa 8 e não com a 10, que estava no contrato do Memphis, tinha que dar 10 para ele. Ele não foi hoje, né? Acho isso horroroso, tá? Horroroso. Primeiro, acho que não deve... Essa foi a análise aí do jogo entre Palmeiras e Corinthians 1-1. O Corinthians que buscou um empate heróico, a gente ficou com a menos aí o tempo todo, quase, acho que foi aos 14 do segundo tempo. Realmente foi para expulsão, mas eu não sei se fosse lá do outro lado, do lado dos caras. Será que o Klaus daria esse vermelho, segunda amarela pro jogador dos caras? Eu lembro que, não sei se foi 2015, o Cássio foi expulso por cera lá na Arena Chiqueirão. E o Cássio, acho que foi segundo amarelo, foi expulso. Eu acho que foi o Klaus esse jogo, hein? Eu tenho certeza que foi o Klaus que expulsou o Cássio por cera naquele jogo lá. Mas foi um bom empate, a gente agora lidera a classificação geral também. É manter essa pegada para poder disputar todos os jogos das próximas fases das quartas, se a gente passar para semifinal, e disputando em casa. A gente sabe que o Corinthians tem um time forte, porém tem que entrar ligado, tem que entrar com mais força de vontade, cara. Não pode entrar com o pé mole em clássico. Os caras, mano, do início ao fim, os caras do Palmeiras aí pressionando o Corinthians, tipo, mordendo toda hora. O Ranieri no meio campo lá, mole, marcação Wi-Fi, pô, não dá. O lateral esquerdo, Hugo, pelo amor de Deus, é muito ruim, cara. É horrível. Esse cara não serve nem pra jogar a Série B, cara. E tá no Corinthians até hoje. E o Matheus Bidu no banco. O Matheus Bidu, quando entrou, eu acho que deu uma melhorada ali. O problema do Matheus Bidu é que defensivamente ele deixa um pouco a desejar, às vezes a gente fica um pouco desconfiante. Só que mesmo assim, com uma perna, o Matheus Bidu é muito melhor que o Hugo. Principalmente pra gente sair, às vezes, num contra-ataque, pra desafogar uma jogada. O Matheus Bidu é muito bom. Não dá. Não quer colocar o Matheus Bidu? Sei lá, coloca o Palácios. Falaram que ele tá suspenso. Acho que ele sofreu uma punição lá, não sei. Mas, cara, deixa o cara jogar. Ou puxa alguém na base, sei lá, vem no mercado. Mas esse Hugo não pode mais ser jogador do Corinthians, cara. Ele vai prejudicar o Timão ainda em um jogo importante, cara. Eu tenho certeza. Mas é isso aí, Fel. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações pra você não perder nada do Coringão, nenhuma notícia, nenhum corte, nenhuma informação. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.